Olá, alunos! Retornamos para discutir um assunto de extrema importância no meio educacional e também na nossa disciplina, didática. Quando nós falamos em didática, em meados de 30, 40 anos atrás, nós sabemos que tínhamos um outro parecer, uma outra forma de pensar essa área do conhecimento, da mesma forma que nós vimos nas aulas anteriores. A didática ela foi tomando corpo, se contextualizando no meio educacional de maneira mais intensiva, porque justamente ela trabalha como objeto principal o processo de ensino-aprendizagem. Esse processo de ensino-aprendizagem, ele não surge isolado, ele surge intimamente articulado a outros fatores. Fatores esses que vão desde a compreensão do objetivo da sala de aula, da sua estrutura enquanto espaço pedagógico, político, social, e também dos reflexos que essa prática discutida no espaço da sala de aula tende a oferecer e a se manifestar em outros locais, porque nós sabemos que a educação, acima de tudo, ela é um processo. E como tal, esse processo precisa acontecer de maneira articulada, interligada. E, inclusive, eu ressalto, com a participação dos alunos em tal processo, pois eles são o nosso objeto final, o objetivo final da educação é o processo de aprendizagem do aluno, das alunas. Então, eu gostaria de destacar um pouquinho mais as nossas discussões em termos da didática e o planejamento de ensino e avaliação. Nós sabemos que o ato de planejar, ele está presente nas nossas vivências desde o momento em que nós levantamos pela manhã, ou o horário que seja. Nós temos um planejamento da nossa atividade cotidiana. Nós temos questões que nós realizamos todos os dias, que a gente chama de AVCs, que são as atividades da vida cotidiana. Então, de certa forma, a didática ela se encontra presente até nos mecanismos de estruturação e organização da nossa vida. Na escola, ela está presente de uma forma mais concreta, mais estruturada. O que não quer dizer que ela não seja dotada intimamente de flexibilidade e flexibilização, inclusive na organização e estruturação do currículo escolar. A didática se relaciona intimamente com vários fatores, e dentre eles, o que nós chamamos de pares da escola, que é o professor, o aluno e os demais componentes do processo educativo. Então, para que ela possa interagir e possa agir e possa estar presente em todos os momentos da vida cotidiana dos alunos, dos professores e do mecanismo da proposta pedagógica, nós temos que pensar também na didática interrelacionada com outras questões, como, por exemplo, a organização do trabalho pedagógico. Então, para que o professor possa estruturar o seu plano de trabalho docente, o seu planejamento, o seu plano de aula, ele tem que pensar didaticamente como que ele vai organizar todos esses fatores. E isso também vai depender, alunos, das condições de cada classe, da forma com que os alunos aprendem, das estruturas que vão trazer para nós subsídios para que nós possamos estar sempre alterando, quando necessário, o nosso fazer pedagógico. Então, não é simplesmente nós pensarmos que a didática ela vem para estruturar um modelo pronto de trabalho, um modelo pronto de plano de aula, um modelo pronto de ensino. Mas não, ela vem trazer para nós essa relação que nós chamamos de interfaces, né? E uma das questões importantes é a relação que necessariamente vai ter que se estabelecer entre a avaliação enquanto processo, enquanto formação, enquanto uma forma de nos trazer subsídios, né, essa demanda diária, para que nós possamos reestruturar e reelaborar sempre que necessário o nosso planejamento, e a relação da avaliação com o planejamento. Então, eles se relacionam entre si porque um vai estar, de certa forma, direcionando os caminhos a serem percorridos pelo professor e pelo aluno nesse processo, nesse fazer. Então, vou dar um exemplo prático. Quando nós estamos estruturando o nosso plano de ensino na universidade, por exemplo, nós temos um planejamento, seja bimestral ou semestral, que vai também dizer a forma com que os alunos vão aprender e as maneiras com que eles vão estar interagindo nessa disciplina. Se nós percebemos que o aluno
têm condições, compreenderam, que eles tiveram acesso a esse saber sistematizado, nós podemos ir trabalhando o planejamento da forma com que nós o estruturamos. Se houver necessidade, nós vamos flexibilizá-lo sempre que necessário, inclusive alternando conteúdos que haviam sido planejados para o segundo semestre, por exemplo, trazê-los para o primeiro ou vice-versa. Ou seja, a aprendizagem ela também é um mecanismo de percepção do professor. E automaticamente, quando nós vamos percebendo as dificuldades, o processo mesmo de aprendizagem dos nossos alunos, vai se constituindo também um processo de avaliação, tanto individual como do coletivo. No individual, nós sabemos que o aluno, ele passa por diferentes formas de aprender. E isso também vai ser mediado pelo professor e também é objeto de discussão da didática, as formas de aprender, as diferentes maneiras. E essas formas de aprender, eu não estou me referindo a recurso pedagógico alternativo apenas. Não podemos limitar apenas a isso. Essas formas de aprender, elas também se referem à maneira com que o professor relaciona a disciplina junto com os alunos, a maneira que ele apresenta, a maneira que ele estrutura. Então, nós sabemos, por exemplo, que se eu utilizar a pedagogia Freinet nas minhas aulas, eu vou perceber que quando o Freinet propõe a aula passeio, ela não é simplesmente uma atividade extra, uma atividade de campo, como a gente chama, mas sim, ela foi planejada e flexibilizada para determinado conteúdo para trazer um avanço naquela aprendizagem. E não meramente o cumprimento de tabelas, de regras e de práticas mesmo desencontradas e desarticuladas. Então nós vemos assim muitas críticas, por exemplo, às datas comemorativas na escola. Eu acho que a crítica não está em relação ao calendário de datas comemorativas, mas a forma com que é trabalhado talvez essas datas. Então nós percebemos que em algumas práticas, em algumas condições que também nós não podemos generalizar, nós percebemos que os professores, eles verem, por exemplo, a data comemorativa como uma atividade isolada, como uma atividade meramente de lazer. Então, se vai se comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, por exemplo, nós podemos estar articulando temáticas da história, da geografia, das ciências naturais e assim por diante. Então, eu posso trabalhar um contexto maior articulado. É isso que a didática discute. Isso quer dizer essa postura interdisciplinar, pensar a escola, os conteúdos, os mecanismos de ação como um todo, de uma maneira integrada e articulada. Espero poder contribuir com as leituras de vocês e a forma com que vocês vêm pensando a disciplina e as suas relações no meio escolar.